Eu gostaria de contar a todos vocês aí uma trajetória da minha vida, dar um testemunho que é muito importante, principalmente o testemunho. Mas para me dar esse testemunho eu tenho que contar um pouco do meu passado, da trajetória, de como tudo começou. Então tudo começou, tem que começar da história até do meu pai, que foi muito difícil também, né? Eu acho que essa dificuldade nossa já vem desde da raiz mesmo. Que a trajetória do meu pai foi o seguinte: no início, meu pai veio do interior de Campos, uma cidade do interior de Campos. Lá ele foi criado pelo irmão dele mais velho. Até hoje esse irmão dele é vivo, né? E meu pai não chegou a conhecer os pais dele. A mãe dele, quando faleceu, já não tinha o pai, e ela parece que morreu de parto, né? Não tenho bem, conheço muito bem essa história. Eu sei que ele não chegou a conhecer os pais dele. Mas o irmão dele, esse que criou ele, até hoje com 96 anos, é considerado o Barão de São João da Barra. É o homem mais velho da cidade de lá. Ele tem uma saúde invejável. Ainda trabalha, anda de bicicleta, trabalha como bombeiro hidráulico, anda de bicicleta. E ele é querido por todos lá na cidade. Mas aos 18 anos, meu pai teve que vir para o Rio para servir o exército, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Aqui chegou a dormir na calçada, em frente ao antigo Cinema Nancy no Rua de São Gonçalo. Fazia bico como lanterninha no cinema, né? E sempre quando ele estava no quartel, estava no quartel. Quando ele não estava no quartel, ficava ali no cinema e fazia bico ali. E o pessoal da família Nancy começou a gostar muito dele. Às vezes deixava até ele dormir lá dentro do cinema mesmo. E os pais da minha mãe tinham uma plantação de cana ali no Alveiga, né? E meu pai foi fazer algum bico lá sobre trabalhar, ajudar a colher cana e vender nas pastelarias aí fora do Rua de São Gonçalo. Ali ele conheceu minha mãe. Ali conheceu e se entenderam e começaram ali um namoro. Namoraram. A família Nancy, como gostava muito do meu pai, a contratou para trabalhar no cinema, fazendo manutenção, e também trabalhava como lanterninha às vezes à noite, né? Meu pai casou-se e comprou um terreno que até hoje nós moramos aqui, Nova Cidade aqui, né? Construiu aqui a primeira casa dele. E meu pai era muito caprichoso, né? Na época não tinha rádio, era serviço de alto-falante que tinha aqui no local. Sempre faltava luz e era tudo muito difícil. Meu pai trabalhava muito e deu muito trabalho à minha mãe. Minha mãe foi mãe de 16 filhos, né? E meu pai morreu muito cedo, né? Cinco das crianças morreram, né? Ela foi mãe de 16, até hoje vive 11, né? Só que meu pai faleceu muito cedo, aos 39 anos, ele teve um problema de coração, morreu. E naquela época, né, não tinha o recurso que hoje tem. Mesmo assim, até hoje morrem pessoas do coração ainda, com todo o recurso que tem hoje ainda. Imagine a luta da minha mãe, sem marido, com 11 filhos menores, a mais nova com 4 meses, eu dos homens era o mais velho, 2 irmãs mais velhas do que eu. A minha irmã mais velha, ela é especial, problema de saúde, problema mental, né? Mas até hoje ela é tratada com muito carinho pelos irmãos, pelos sobrinhos, primo, tio, vizinho, né? Tinha pessoa que achava que minha mãe não ia conseguir criar os 11 filhos, porque era tudo menor, tudo criança. Mas minha mãe dizia, dos meus filhos eu não me separo, Deus vai me ajudar. Ela lavava a roupa para fora e ajudava, tinha ajuda da família, né?
Eu e meu irmão, a gente catava ferro velho, lata, vidro quebrado, saía, vendia as coisas na rua também, tudo para ajudar a manter a casa, né? Ajudar em alguma coisa. Chegamos a trabalhar até no cemitério, fazendo limpeza, cuidando de túmulos, né? Ali naquele cemitério de São Miguel, ia para lá para pintar, ia cuidar, já tinha túmulos para a gente cuidar, era contratado para a gente cuidar daqueles túmulos ali, da família contratava a gente. Então era uma época muito difícil, né? Até que a minha irmã foi trabalhar numa casa de família. E o meu irmão mais novo também foi trabalhar numa casa de família. E eu consegui trabalhar numa oficina aqui próxima, uma oficina mecânica. Em pouco tempo eu consegui meu primeiro emprego na aviação Mauá. Era 2 gringos, muito grosso, muito ignorante. Mas cheguei a trabalhar 1 ano e meio ali. Minha mãe conseguiu um emprego para mim trabalhar na antiga aviação Mauá. Na aviação Mauá, até hoje, né? Antiga não, até hoje aviação Mauá. Conseguiu para trabalhar para mim hoje, na época, na antiga Auto Ônibus Nova Cidade, né? Onde ali trabalhei por 6 anos. Saí como meu oficial e trabalhei em outras empresas, até que consegui trabalhar na Lipaté como profissional, lanterneiro profissional. Trabalhava sempre até mais tarde para melhorar o meu salário. Um belo dia saí mais cedo, no horário normal, né? Andando, achei uma moeda, que não me recordo o valor dessa moeda na época, e comprei 2 balas de hortelã. Uma vim chupando, a outra vim com ela na mão, quando avistei uma morena na porta de uma loja e ofereci a bala e ela aceitou. Fiquei encantado por ela. No dia seguinte, quis fazer a mesma coisa, né? Eu tentei conversar com ela, mas tinha sempre freguês, parecia ser freguês, não dava para a gente conversar. Entreguei a bala para ela e disse a ela que gostaria de falar com ela e marcamos um encontro na Praça da Trindade. E ali começamos a conversar e ali começamos nosso namoro. Mas dias depois fui conhecer a família dela, onde fui muito bem recebido. Só que com pouco tempo Célia engravidou e 3 meses depois perdeu a criança. Ficou muito ruim internada no hospital, muito ruim. O pai dela acabou expulsando ela de casa e não queria me ver nem pintado a ouro. Célia saiu do hospital direto para minha casa. Não tinha nada, apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa de solteiro, né? Mas comprava alguma coisa e ajudava a minha mãe, mas ela nas compras. E minha mãe, ela sempre nos servia o almoço, o jantar e o café da manhã. Depois comprei um fogãozinho pequeno de 2 bocas, um botijãozinho pequeno, e para Célia fazer alguma coisa que ela gostava de fazer diferente, né? A luta era muito grande. 7 a 8 meses depois, Célia engravidou. E foi uma gravidez muito bem acompanhada. Todo mês ela ia para o médico. Antes da criança nascer, nós marcamos o nosso casamento, né, no civil. Ali entrou o sobrenome Guerreiro no nome de Célia. Deus estava preparando a gente para uma grande batalha nessa época. Nós não fizemos festa, mas ganhamos muita coisa, né? Veio irmãos dela, irmãs, tio, né? Alguns parentes dela, parente meu, só não veio o pai dela. E isso entristeceu muito ela. Mas eu falava com ela, isso vai se normalizar. É só ter calma. Quando nasceu a menina, colocamos o nome de Janaína. Minha sogra conversou com meu sogro e meu sogro deixou ela passar o resguardo lá. Só não queria ele não queria me ver. Mas eu não ligava, porque eu precisava de trabalhar, né? Não esquentava muito a cabeça. Eu comprava sempre fralda, naquela época era fralda de pano,
comprava fralda, leite, algumas frutas e mandava para a Célia. Eu entregava a uma das irmãs que levava as encomendas todas para a Célia lá na casa lá. Até que um dia o pai dela me convidou para ir lá. E eu fui até lá tranquilo, não tive medo de nada. E ele me falou que se na época ele me pegasse, tentaria me matar. E eu respondi a ele que eu só ia me defender, pois eu entendia, sempre, né, que as razões dele, né? Eu jamais ia tentar agredir. E daí começamos a conversar muito, né? Nas nossas conversas, ele começou a perguntar sobre o meu trabalho, perguntou alguma coisa, que eu precisava de alguma coisa, e começamos a se entender aí. Eu falei para ele que eu entendia o que ele sentiu, mas eu amo muito sua filha, e foi Deus que colocou no meu caminho. Ele começou a me perguntar se eu precisava de alguma coisa sobre o meu trabalho e me convidou para trabalhar com ele. Queria que eu construísse lá até um quarto para morar lá. E eu falei com ele que para morar não podia também, porque minha mãe precisava muito de mim. Mas aceitei trabalhar com ele. Ficamos bons amigos, ele me tratava como filho e eu a respeitava como meu pai. Quando Janaína fez 1 ano e 10 dias, ainda não andava. Célia se sentiu mal, eu levei ela ao hospital, ali em São Gonçalo. Após o exame, o médico falou: sua esposa está grávida. Ele me pediu um exame de sangue. No dia seguinte, eu levei Célia para fazer o exame de sangue. Não chegou nem fazer o exame de sangue. Ela passou mal, foi para o hospital e nasceu a minha segunda filha, que é a Priscila. Aí todo mundo ficou abismado. E ela não... ela teve que ficar, fazer resguardo lá na casa da mãe, né? E a Priscila nasceu de parto normal, todo mundo ficou abismado. Ela não tinha como sintoma nenhum da gravidez. Teve que fazer o resguardo na casa da mãe dela, quando com uma recém-nascida e a outra que ainda não andava. 9 meses depois, levei Janaína num médico. E ele falou que ela era nova, né, eu falei que ela não ficava, só ficava em pé, mas não andava. E marquei uma consulta e pedi a ele que examinasse. Ele falou: era muito cedo para ela fazer os exames, só depois dos 7 anos. E tivemos que aguardar, né, ela fazer 7 anos para fazer alguns exames, para ver por que ela tinha aquela dificuldade para andar. Só que 3 anos depois, ela engravidou de novo. Ela tomava os remédios anticoncepcional, mas não fazia efeito. Falei com ela: quando nasceu Vanessa, nós vamos ter que operar, senão vai ser igual a minha mãe. Tudo foi assim, foi a operação, né? Botando o nome dela de Vanessa, foi tudo muito bem. A operação e tal, correu tudo bem. Janaína, aos 11 anos de idade, junto com as irmãs e a prima, gostava muito de dançar. Chegaram a montar um grupo arco-íris, fazia algumas apresentações de festinhas de rua,
tudo ia muito bem. Só que um dia, em uma das apresentações, ela sentiu um desconforto na perna e teve que parar de dançar. Levei para o pronto-socorro de São Gonçalo e lá, após alguns exames, os médicos disseram que a perna dela estava quebrada. Ficou internada algum tempo, engessado por 2 meses. 2 meses depois tiraram o gesso e a perna continuava quebrada. O médico então decidiu que tinha que transferir para o HTO lá no Rio, na Praça da Cruz Vermelha. Depois de vários exames, teve que colocar 13 grampos em uma perna, na perna esquerda e mais 6 grampos na perna direita. Para não entortar, mais um esticador na perna direita. E toda semana eu tinha que levar para o Rio, lá para o Rio, para o médico mexer no esticador. Ela sofria muito quando esticava a perna dela. Tomava remédio muito forte e caro. Tive ajuda da família, parentes, amigos. E o médico falou que quando ela chegasse aos entre 18 e 20 anos, ela não ia mais andar normalmente, só com a ajuda de um andador ou então cadeira de roda. Na época, eu tinha montado uma oficina de lanternagem aqui próximo. Lanternagem, pintura, e perto da minha casa. Um belo dia, chegou uma pessoa na oficina e me chamou: Roberto, vai para casa rápido. Sua esposa saiu chorando muito. Ela estava muito nervosa e saiu de rua fora. Larguei tudo que estava fazendo e saí procurando Célia. E encontrei totalmente descontrolada na Praça da Trindade. Conversei muito com ela e custei a convencer ela a voltar. Falei que se fosse verdade o que o médico falou, que Janaína ia precisar muito da gente e de nós, principalmente dela como mãe, e nós temos que estar junto dela para ajudá-la. Prometia que levava todo domingo na igreja ali na Nossa Senhora do Amparo, porque ali não tinha escada. Todo domingo eu levava ela ali na igreja. Lá não tinha escada, né? Era mais tudo, né? E começamos, assim, era muito difícil. Era uma cadeira especial onde ela ficou por 9 meses. Tomava banho, dormia ali na cadeira. Era muito difícil, era muito difícil. Era uma cadeira especial. Na época a perna dela não podia dobrar. E na época o padre era o Padre Virgílio, né? Ali na Nossa Senhora do Amparo, nos acolhia muito bem. Só que um belo dia eu ouvi na missa falar um comentário sobre encontro de casais, né? E eu tentei fazer esse encontro de casais, né? Tentei conversar para fazer encontro de casais. Só que não nos deixaram fazer, porque dizia que nós não éramos casados na igreja. Só podia fazer se fosse casado na igreja. E quando chovia, não levava ela, a gente sentia a falta da missa, né? Mas tive que me conformar. Só que dias depois, outro comentário, e eu falei sobre coisa que eu queria fazer e que eu não podia fazer de novo. Fiquei triste e cheguei a questionar. Sou casado no civil há 20 anos, judicialmente tem muito valor. Só não me casei na igreja, que tanto amo, por causa de burocracia. Estou me considerando descartado pela igreja,
que gosto muito. Mas devido ao problema das pernas de Janaína, eu tive que trabalhar na rua, em frente à minha casa. Um belo dia, trabalhando, escutei uma pessoa tocando violão, só com músicas da igreja. Eu parei de trabalhar e ficava ouvindo, e tocando, ouvindo, gostava muito daquelas músicas bonitas da igreja. Quando terminou, fiquei ali querendo ver quem era a pessoa que estava tocando. Quando saiu, levou um carro, levou uma galera para casa. E ele voltou com um barulho na roda. Na época, ele me procurou para me identificar que barulho era aquele. Verifiquei, era um parafuso quebrado. Ele comprou o parafuso, coloquei e comentei sobre a música. Aí ele me falou que ele era paz de círculo e que tinha feito uma reunião na casa dele. Aí eu comentei com ele que eu gostaria de fazer encontro de casal, mas não podia porque não era casado da igreja. E ele me prometeu. Quando ele me prometeu a inscrição, eu não acreditei, né? Mas fiquei aguardando, só aguardando que isso fosse acontecer. Quando foi um belo dia, eu estava em casa descansando, só que ele cumpriu o que ele me prometeu. Fiquei surpreso quando ele me chamou e me disse: vim trazer a ficha para você preencher e me entregar. Vocês vão receber um casal visitante para conversar com vocês. Na época era Beth e Toninho. E fiquei assim ansioso, aguardando o dia do encontro, mas preocupado ainda de não conseguir fazer. Preocupado de não conseguir fazer. Então essa é um pouco da história da minha vida. Agora daqui para frente, o que eu vou contar é realmente um testemunho. É assim um pouco até difícil para mim, mas eu vou falar. Não vou ter força, eu vou falar. Se eu beber só um pouquinho d'água aqui porque a garganta está seca. Meu testemunho foi o seguinte: quando o casal me entregou veio aqui conversar comigo e tal, me prometeu que ia começar, e que foi uma maravilha quando começou o encontro. Fiz novas e boas amizades na igreja Santíssima Trindade. Só que nessa data, Célia sentia muito cansaço, mas mesmo assim passou, correu tudo bem. Passaram 3 dias maravilhosos. Passando mais ou menos uns 20 dias depois do encontro, Célia piorou, tossia muito, teve febre alta, e eu tive que levar para o Hospital São Judas Tadeu, lá em Manilha, onde ela ficou internada por 7 dias e foi diagnosticada como tuberculose. E lá foi encaminhada para fazer tratamento no posto de saúde de São Gonçalo, onde fazia tratamento por 9 meses. Só que 6 meses depois do tratamento de Célia, a minha filha do meio, a Priscila, também apresentou os mesmos sintomas. A gente achava que também era tuberculose, só que os médicos não conseguiam identificar. Nós tivemos que pagar uma consulta particular lá no Fonseca. E eu, em conversa com o médico, falei, com o médico, que a mãe fazia tratamento de tuberculose, e a gente achava que Priscila podia ser o mesmo problema. E ele falou: Priscila, eu vou cuidar de você, você vai recuperar seu peso, vou pedir alguns exames, pediu o exame de sangue e raio-x. Tivemos que pagar o exame de sangue, era muito caro, 380, 360, até que consegui no laboratório Miguel por R$380 e o raio-x por R$20.
Quando saiu o resultado do exame, levei para o médico. Assim que ele viu, ele simplesmente falou que o problema, o caso não era mais com ele, que eu teria que levar para o hemorreio. E ele falou que tinha que levar lá para o hospital, lá para o Rio, lá para hemorreio. E não conseguimos, não, porque não tínhamos, não tinha em São Gonçalo hematologista. Quando nós pagamos 150 uma consulta numa hematologista em Niterói, que ela olhou o exame, ela simplesmente falou: vou te cobrar só a metade, R$75. Eu vou encaminhar para o hemorreio. Só que não tínhamos mais dinheiro. Quando procurei um amigo que era candidato a vereador, e ele expliquei a situação, e ele me falou que ia me ajudar. Até que conseguiu marcar uma hematologista aqui no posto de saúde de São Gonçalo. Eu fui lá procurar saber se tinha e disseram que não tinha. E esse rapaz marcou para mim uma consulta lá com a identidade dele. Só que marcou com a identidade dele, pois não sabia que tinha que levar a identidade dela. Na hora da consulta não queria nos atender, pois a marcação não estava para ela, estava para ele. E eu expliquei a ela que ele teve que eu tive que conversar com a secretária e explicar a situação. A minha filha estava muito doente, já não conseguia andar direito, nem ficar de pé, pois ela precisava muito dessa consulta. Nem eu nem ele sabia que tinha que trazer a identidade dela. Chamei a secretária, conversei com a educação com ela, expliquei a situação, mostrei os exames e pedi que ao menos mostrasse o exame de Priscila. Pedi por favor, né, que ela levasse o exame e mostrasse a médica. A doutora olhou os exames, né? A Priscila estava muito fraca e ela levou e explicou à doutora. Quando a doutora viu que Priscila estava muito fraca, dei sorte, a doutora nos atendeu, explicou que não podia atender, mas mediante a gravidade dos exames, mediante a gravidade dos exames que eu mostrava, mas ela atendeu. E falou: vou encaminhar para o Mário Cleif, o Fundão ou o Iazerde. Eu pedi para colocar minha filha lá fora e para ela conversar comigo. E ela aceitou, né? E assim eu falei, eu perguntei a ela: a senhora quer dizer que a minha filha está com câncer? Pois eu conheço esses 3 hospitais. Levava sempre uma das tias lá. Eu tinha uma tia com câncer, eu levava sempre para exame nesses hospitais. E ela me respondeu: não estou dizendo isso, mas também não estou descartando essa possibilidade. Vai com urgência, senão eu não dou 3 meses de vida para ela. Aí eu perguntei se não podia levar no Hospital Antônio Pedro, porque eu não tinha mais dinheiro. E ela mandou que eu procurasse a doutora Mônica e entregasse os exames e um bilhete. Aí, lá no Antônio Pedro, né? Com urgência, assim eu fiz. E dei muita sorte. A doutora Mônica estava lá, leu o bilhete, viu os exames e nos atendeu. E me falou: vou internar sua filha para... eu vou internar sua filha para fazer novos exames. Foi muito difícil para mim deixar ela internada, o que dizia a Célia, pois Célia era muito nervosa,
tinha diabetes emocional. Eu procurei acalmar ao máximo. Disse que Priscila ficou só para fazer exames. Uma semana depois veio o resultado. Da hora fiquei muito tenso e nervoso. Fui chamado pela assistente social e ela me perguntou se eu tinha noção da situação. Eu respondi que achava que era o mesmo da mãe, tuberculose. Ela me respondeu o seguinte: era uma situação muito grave, que se tratava de câncer e que só no pulmão ela estava, que estava muito espalhado e que só no pulmão tinha 27 nódulos e que em primeiro lugar eu tinha que acreditar em Deus, depois acreditar nos médicos e enfermeiras que ali estavam para ajudá-la. Na hora eu disse sim, mas em seguida entrei em desespero, pois não queria acreditar no que ela falou, pois não sabia o que falar para Célia e a família. Célia não podia saber a verdade. Ela é nervosa, pois tive que manter a calma e procurar acalmá-la. Depois dizendo que ela estava tudo bem e eu sabia que não estava nada bem. Que o estado dela era muito grave. Os dias depois, passando a cada dia, Célia cada dia mais nervoso, e Célia percebendo, me perguntou o que estava acontecendo com Priscila, pois não tive mais como escondê-la. Pedi que ela se sentasse para conversar. E ela regalou os olhos, pedindo que eu falasse a verdade. Eu falei: sério, você acredita em Deus? Então temos que ter mais fé, estar muito junto, ter calma, pois ainda ser mais ainda unido, pois Priscila precisa muito da nossa oração e de nossa ajuda, também para ajudar a filha dela, pois ela está internada para se tratar de câncer. Célia regalou os olhos, me abraçou muito também, não acreditando. Custei muito a acalmar. 33 dias depois, 33 dias depois de angústia, Priscila teve alta. Ela não conseguia andar, era muito fraca, não andava, não ficava sozinha, precisava de ajuda para o banho, precisava de acompanhante. Mas 33 dias depois ela teve alta do hospital e ficou em nossa casa. Cada sessão de quimioterapia ela passava muito mal. Foram momentos difíceis para ela e nós da família. 6 meses depois tudo estava indo bem, quando o único irmão de Célia, com 36 anos, passou mal e foi internado no pronto-socorro em São Gonçalo, com problema de coração. Priscila ainda fazia quimioterapia. No 7º dia de internação, o irmão dela faleceu. Ela foi outro pesadelo para Célia. Entrou em depressão, estado de choque, teve que ir para o soro, com a glicose chegou a 418. Foi difícil acalmá-la. Só que o tempo foi passando, eu procurando acalmá-la, eu fui fraquejando. Foi ver que na verdade Célia era muito forte. Eu não.
Fui ficando fraco, com as pernas fracas, não sentia, me sentindo mal. Fui internado no Hospital das Freiras por 7 dias e de lá encaminhado para o Hospital Antônio Pedro, onde fiquei 33 dias. O diagnóstico foi depressão forte e uma hepatite isquêmica muito rara. Onde até hoje me trato lá, tudo estava indo muito bem. 8 meses depois do exame, conversando, 8 meses depois da morte do irmão, Priscila foi começando a ficar mais forte e o pai dela estava muito estranho, esquecendo das coisas. Levamos ao médico, foi diagnosticado princípio de Alzheimer. Teve que parar de trabalhar, já não estava mais conhecendo as filhas, falava muito que tinha um cavalo. 1 ano depois da morte do filho, o pai dela faleceu também. Foi outra luta, acalmar Célia. Ela era muito apegada ao pai, e o pai também a ela, só Deus mesmo. E mesmo assim, eu mesmo em tratamento, tomando remédio forte, fui tentando acalmá-la. O tempo foi passando, eu me recuperando, Priscila ganhando peso, Célia mais conformada, quando resolvi fazer uma surpresa para ela. No dia 29/3/2011, fizemos 31 anos de casado. Sem que ela soubesse, comprei um par de aliança, chamei a Elisa da igreja aqui, que é ministra, para rezar um texto e pedi a ela para abençoar nossas alianças, e fizemos uma oração. Pedi que meus netos nos presenteassem com as alianças. E foi feita uma oração muito linda, com cantos e louvores, pois todos ficaram muito felizes. E no dia seguinte, minha mãe mandou a minha irmã comprar uma camisa para mim. E ela me entregou às 12 horas e me falou que gostaria muito gostou muito dos cantos e louvores. Ela não participou porque ela era cadeirante, era muito pesada. Fiquei de à tarde vestir a camisa que ela me deu, e Célia ia mostrar as alianças dela no dedo. Ela chegou a ver as minhas alianças, que às 7 horas da noite Célia ainda estava fazendo a janta, terminando o jantar, quando minha irmã começou a me chamar de repente: Roberto, corre, 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 minha mãe está passando mal. Eu desci correndo, vi que não estava nada bem. Fiquei muito nervoso, mas Deus me deu calma, e não sei como, ele me acalmou. Eu peguei o carro de Wallace, reclinei o banco, não sei como, peguei minha mãe no colo da cama, trouxe até o carro e saí de faróis acesos, alerta ligado, com a mão na buzina, e consegui chegar na clínica São Gonçalo. Tirei do carro no colo e entrei de porta dentro, gritando: socorre minha mãe, pelo amor de Deus. Não sei da onde tirei tanta força. Minha mãe era pesada, cadeirante, ela tinha a cabeça muito boa, lembrava de coisas que nem eu lembrava mais. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas quando foi às 10h30 sofreu outra parada cardíaca, e veio a triste notícia: minha mãe partiu.
Daí pra frente perdi a noção de tudo. Minha mãe, minha filha Janaína, junto com o Wallace, teve que levar meu remédio e pegar o carro. Fiquei dopado por vários dias. Não me lembro nem quem compareceu ao enterro da minha mãe. Fiquei sem entender nada. Entrei de novo em depressão. Cheguei a dizer que estava de mal com Deus. Até que veio um amigo da Pastoral da Família conversar comigo, que era João Luiz e Zane. Nos ofereceu uma oração, embarcou um cenáculo na minha casa. Eu estava muito fraco. E foi feita uma oração muito bem. E ele me convenceu a participar da Pastoral da Família, da Santa Rita. Me ajudou muito, me acalmou e me fez entender melhor as coisas. O cenáculo, quando chega na casa da gente, nos encontra muito para baixo, e quando sai deixa uma paz muito grande. Me ajudou muito. Hoje faço parte da Pastoral da Família. Sinto saudade da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado, do meu sogro, do meu cunhado, da minha mãe. Só que essa segunda depressão me trouxe uma consequência mais forte. Eu passei mal de novo, fraqueza nas pernas, fiquei surdo, botava sangue pelo nariz, da boca. Depois de vários exames diagnósticos, veio que eu também estava com câncer, rinofaringe. Foi mais um pesadelo na vida de Célia e da família. Mas Célia era guerreira, me ajudou muito. E foi uma luta muito grande. Cada sessão de quimio eu passava muito mal. Chegava a vomitar sangue, desmaiava. Às vezes entrava na hora de eu ir embora. Foi muito difícil para a Célia, minhas filhas. Mas uma vez a Pastoral da Família se fez presente, fazendo oração, palavras. As coisas foram melhorando. De ajuda da família, amigos, da igreja, com cesta básica. Momento algum fiquei abandonado. Me ajudaram com muita oração, medicamento da família, mas como se não bastasse todo esse problema, a mãe de Célia passou mal também. Foi internada no hospital da UPA de Santa Luzia, lá encaminhado para o hospital de Itaboraí, onde uma semana depois ela veio a falecer. Como sempre, a glicose de Célia sobe muito. Teve que ficar no soro e foi muito difícil confortá-la. Mais uma vez a pastoral se fez presente com oração, palavras, amigas. Fizemos muita oração. Janaína anda perfeitamente,
Hoje continuo fazendo tratamento com oncologia. Priscila também mas faz acompanhamento. Célia se trata com endocrinologista, mas não perdemos a fé. Fazemos cenáculo na casa das pessoas que pedem. Sei que faço pouco, mas o que eu posso, sei que faço muito pouco, mas o que eu posso fazer eu faço. Temos muita saudade desde que nos deixaram Alexandre, seu Geraldo, minha mãe e Dona Marlene. Agradeço a toda a família que me ajudaram, a toda a família, a toda a minha família, a família da Pastoral e amigos que até hoje com cesta básica me ajudaram. Hoje faço quimioterapia oral. Hoje sou casado na igreja há 1 ano. Agradeço muito o empenho de Bira, Maria Luísa, Zane e João Luiz. Que Deus abençoe a todos e a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre entre nós. E eu gostaria de cantar uma música que faz parte dessa caminhada minha, que eu frequento hoje, na Pastoral da Família. Bem que estou um pouco afastado devido a problemas de saúde, mas a música que me marcou muito foi essa aqui, ó. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não ter nem resposta. Eu pensei muitas vezes esconder-me de longe de ti, mas tua força desceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e teu coração. Vem ensinar-me a viver na presença do amor e alegria, do amor, do limão, da alegria, da paz e da união. Te amarei, Senhor, te amarei,
e alegria bem perto de ti. Bom, essa é a música que fez parte dessa história minha, desse meu testemunho, porque realmente é muito difícil, né? A gente tem que ter muita fé, acreditar, para poder aguentar uma barra pesada dessa, né? Eu cheguei a fazer essa pasta, que foi a pasta do meu testemunho. Aqueles que quiserem que eu apresente meu testemunho, eu estou pronto para prestar. Não sou músico, mas pelo menos essa música eu sei tocar. Mas eu agradeço a vocês aí e que Deus abençoe a todos aí.